Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula aqui da Universidade Estadual do Amapá. E o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto de química orgânica, de respeito a... Esse assunto que a gente vai estudar, ele está dentro do projeto Kekulé, né? Tecnologia a serviço da educação de qualidade. O objetivo desse projeto é que você tenha acesso à aula em qualquer lugar e a qualquer momento. O assunto de hoje que nós vamos estudar é adição polar e radicalar. E vamos ver também na ocasião um rearranjo molecular. Bom, a adição polar e radicalar, elas são adições diferentes, né? A adição polar, você tem, ao longo do mecanismo, você tem a chamada cisão heterolítica, né? Você tem ao longo do mecanismo. E na adição radicalar, você tem a cisão homolítica, né? Na adição radicalar, você forma radicais livres. Na adição polar, você forma cátions e ânions ao longo do mecanismo de reação. E cada uma dessas reações forma um intermediário, né? A adição polar, ela forma como intermediário o carbocátion. E a adição radicalar forma como intermediário o radical livre. Tanto o intermediário da adição polar como o intermediário da adição radicalar podem sofrer rearranjo molecular. Tá? Um exemplo de mecanismo de adição polar é a adição eletrofílica, né? Aqui nós vamos dar exemplo de uma adição de oxiácido, né? Você vai ter aqui, como eu já falei, o mecanismo polar, uma cisão heterolítica e o produto, a gente diz que é um produto Markovnikov, tá? Porque ao longo da adição, né, você tem aqui, ó, nós adicionamos integralmente o ácido sulfúrico, né? O eletrófilo que trabalhou nessa reação foi esse hidrogênio aqui ionizável. E o nucleófilo foi aqui o hidrogênio sulfato, né? O ânion hidrogênio sulfato. Então, nesse tipo de mecanismo, você tem o que a gente chama de produto Markovnikov, porque a adição segue a regra de Markovnikov. O que é que diz a regra de Markovnikov? Que o eletrófilo, tá, ele é capturado sempre pelo carbono mais hidrogenado da dupla ligação, ou seja, o carbono sp2 mais hidrogenado. E o nucleófilo, que no caso aqui é o ânion hidrogênio sulfato, vai entrar sempre, se conectar sempre no carbono sp2, tá, de menor grau de hidrogenação. Nesse caso em especial, tem o mesmo grau de hidrogenação, né? Mas, quando o grau de hidrogenação é diferente, o eletrófilo sempre entra no carbono sp2 mais hidrogenado. E o nucleófilo entra no carbono sp2 com menor grau de hidrogenação. Tá? Aqui o substrato, vocês estão olhando aqui esse substrato no modelo molecular. Então, você vê que é uma estrutura planar, né? A presença do orbital P aqui, né, é responsável pela formação da ligação π, né? Ligação π formada aqui pelo compartilhamento de elétrons, tá, entre os orbitais P. Aqui, quanticamente falando, você tem uma nuvem de elétrons passando por cima e por baixo do encadeamento, né? É isso que a química quântica fala da ligação π. E aqui é o modelo planar que a gente usa, né, normalmente para mostrar a ligação π.
Aqui nós temos a presença do ácido sulfúrico, né, mostrando que o hidrogênio ionizável vai ser o eletrófilo e o ânion hidrogênio sulfato vai ser o nucleófilo. Aqui é uma amostragem da molécula no modelo molecular, onde você vê aqui a presença dos dois hidrogênios ionizáveis, ó, 1, 2. Só que só um deles vai servir como eletrófilo. Tá? E aqui nós temos o nucleófilo da reação, que é o ânion, tá? Hidrogênio sulfato. Bom, e aí começa o mecanismo. Primeira etapa, o que acontece nesse mecanismo na primeira etapa? Você tem o deslocamento dos elétrons π na captura do hidrogênio ionizável, na captura do eletrófilo. Tá? E para o meio reacional vai ser liberado quem? O nucleófilo, tá? Será liberado o meio reacional. Através de quê? Através de uma cisão heterolítica. Essa etapa é chamada de etapa lenta, né? Etapa determinante do mecanismo da reação. Por que que é etapa lenta? Por que que é uma etapa lenta? Porque é uma etapa que se processa com alta energia de ativação. Porque aqui você está realizando um processo de quebra de ligação, né? Então, você está fazendo uma cisão heterolítica aqui na ligação π, deslocando o par de elétrica para capturar o eletrófilo e gerando no substrato, já que o teu substrato está doando um par de elétrons, tu vai gerar o que no teu substrato? Um substrato catiônico, né? Porque a espécie está doando elétron, então a molécula vai ficar catiônica. Então, está aqui ela, ó, catiônica, né? Sendo o intermediário da tua reação. E aqui liberado por meio reacional o nucleófilo, que é o ânion hidrogênio sulfato. Tá? Então, deslocamento do par de elétrons, deslocamento do par de elétrons que é estabilizado aí pelo oxigênio. Tá? Aqui o mecanismo é polar e tu vai ter um produto Markovnikov. Tá? A última etapa do mecanismo é a conexão do nucleófilo hidrogênio sulfato no intermediário carbocátio. Lembra que esse carbono aqui catiônico, ele tem um orbital P vazio aqui, né? Por isso que ele é capaz de receber um par de elétrons. Essa etapa é rápida, baixa energia de ativação, um processo exotérmico e gera o produto formado que é o sulfato ácido de etila. Tá? Intermediário carbocátio, ele é um eletrófilo, ele é um ácido de Lewis. E aqui você tem o nucleófilo, que é a base de Lewis. Diagrama de energia da reação, você vê que aqui eu tenho o reagente, né? Ele entra em conexão com o teu substrato, né? O substrato doa um par de elétrons e pega um eletrófilo desse reagente através de um processo endotérmico e gera o intermediário carbocátio. Aqui a gente tem uma alta energia de ativação, é a etapa lenta do mecanismo. Dando prosseguimento, esse intermediário faz a conexão com o nucleófilo, né? Uma vez a conexão ocorrendo, você vai ter um processo exotérmico e o produto desejado. A equação da lei de velocidade desse mecanismo, ela depende da concentração do substrato e depende da concentração do reagente. É uma reação de segunda ordem, tá? Se você quiser calcular os outros parâmetros fisicoquímicos, você vem para a equação fundamental da termodinâmica, onde você tem que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação de entalpia menos a temperatura absoluta em Kelvin multiplicada pela variação de entropia. Tá? Então, esse é o diagrama de energia para uma adição eletrofílica.
Aqui o ΔG e o ΔS, eles têm variação para indicar qual o sentido dessa reação. Então, aqui você tem um outro mecanismo de adição eletrofílica polar, adição Markovnikov, que é a adição de água. A adição de água, ela acontece num meio ácido. Tá? Então, o teu sistema reacional, ele se processa todo no meio ácido. Normalmente, o ácido aqui utilizado é o ácido sulfúrico ou o ácido clorídrico. Tá? Então, como é que vai acontecer esse processo? Como você vai fazer a adição de água, né? No meio ácido, então a primeira etapa desse mecanismo deve ser o quê? A ionização do ácido, que está no meio reacional. Aqui você tem um esquema, através do modelo molecular, do que vai acontecer na tua reação. Então aqui você tem os 2 carbonos sp2, carbono aqui mais hidrogenado, que é o carbono primário, e o carbono secundário sp2 de menor grau de hidrogenação. A adição de água, uma estrutura aqui angular, né? A água ela tem uma geometria angular, esse ângulo aqui é um ângulo de 105 graus, e aqui o produto formado é um álcool, aqui você tem o butan 2-ol. Então vamos ver como é esse mecanismo polar, mecanismo que leva a um produto Markovnikov. Tá? Aqui você tem a ligação π, sítio reacional da tua reação, né? E aqui você sai de um carbono sp2 para um carbono sp3, né? Onde você tem a conexão da hidroxila, né? Um carbono sp3 secundário. Aqui o meio ácido, como eu falei para vocês, que a reação acontece. Aqui o modelo molecular, mostrando todo o mecanismo, como vai acontecer. A ligação π tendo seus carbonos sp2 representados na cor verde, tá? Os carbonos sp3 representados na cor amarela, e aqui o produto final, que é um álcool secundário. Primeira etapa, ionização do ácido. Tá? Então, você tem aqui o deslocamento do par de elétrons na captura do hidrogênio ionizável, gerando para o meio reacional o cátion hidrônio, né, que é a água protonada, e o ânion hidrogênio sulfato. Esse cátion hidrônio, água protonada, vai ser o teu ácido conjugado, ele que vai iniciar o mecanismo. Tá? E aqui o ânion hidrogênio sulfato. Então, aqui você tem o deslocamento do par de elétrons do oxigênio na formação da ligação química com o hidrogênio ionizável do ácido. Deslocamento do par de elétrons para o oxigênio. Segunda etapa, você tem o ácido de Lewis, né, que você tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, você tem o par de elétrons π aqui, ó, sendo deslocado para capturar um hidrogênio ionizável eletrófilo, né, do mecanismo. Quando esse par de elétrons é deslocado do substrato para formar uma ligação química com esse eletrófilo, gera uma molécula iônica, né, que é o teu intermediário. Essa estrutura aqui é uma estrutura catiônica, que você tem um orbital p vazio. Mas a água. No próximo momento agora, a gente vai mostrar para você a seta, né, que indica o deslocamento do par de elétrons. Então você vê que cada uma dessas setas aí está mostrando para você o deslocamento de um par de elétrons. O primeiro par de elétrons é deslocado para formar a ligação química com hidrogênio, e o segundo par de elétrons é deslocado para o oxigênio, para estabilizar ali o oxigênio e gerar água no meio reacional. Essa etapa é a etapa lenta do mecanismo, né? O intermediário carbocátion
é gerado no meio reacional, mais a água que vai trabalhar agora como nucleófilo do sistema reacional. A terceira e última etapa, você tem a conexão do nucleófilo, água, no carbocátil secundário. Essa etapa é uma etapa rápida, né? Exotérmica, e você tem a formação de um álcool protonado. Por que forma esse álcool protonado? Porque aqui você está usando apenas o par de elétrons do oxigênio. Então, você vai fazer uma ligação química entre esse carbono e esse oxigênio. Como você está usando esse par de elétrons aqui, o oxigênio vai ficar positivo, né? Então, está aqui, ó. Esse chama-se de álcool protonado, tá? Então, deslocamento do par de elétrons e, numa etapa rápida, a formação do álcool protonado. Quarta e última etapa é a desprotonação do álcool. Então, a água vem, né, o nucleófilo neutro, desloca o par de elétrons do oxigênio da água na captura desse hidrogênio aqui ionizado. Uma vez esse hidrogênio ionizável sendo capturado por esse par de elétrons, esse par de elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio é deslocado para o oxigênio. E aí você tem uma estabilização da estrutura através de uma etapa rápida. E assim o produto da reação é formado, né? Então, ali o deslocamento do par de elétrons, outro deslocamento de par de elétrons. Esse primeiro aqui forma a ligação e esse segundo quebra a ligação. E a formação do álcool secundário, mais a água protonada. O outro mecanismo que a gente vai aprender, que é o mecanismo radicalar, ele é chamado de adição Carrache e ele foi descoberto em 1930. Então, veja bem, a adição Markovnikov, a gente diz que é uma adição polar e ela acontece na ausência de luz. Ausência de luz. Tá? E o produto é um produto Markovnikov. Já o mecanismo que é radicalar, ele acontece na presença, tá, de luz ou peróxido. Tá? E o produto a gente diz que é anti-Markovnikov. Então veja qual é a diferença. No produto Markovnikov, tu tens o nucleófilo do mecanismo, ele é conectado no carbono de menor grau de hidrogenação. O carbono da dupla de menor grau de hidrogenação. Olha, aquele é o carbono sp2 secundário, né? É o de menor grau de hidrogenação. Então, o nucleófilo Br vai ser conectado neste carbono. Este é o produto Markovnikov. O anti-Markovnikov, este nucleófilo vai ser agora conectado no carbono sp2 primário, o mais hidrogenado. Tá? Então, num ele é conectado no menos hidrogenado e no outro ele é conectado no mais hidrogenado. Então, esse produto, onde ele é conectado no mais hidrogenado, é chamado de produto anti-Markovnikov. Então, nós temos ali, num mecanismo, a cisão heterolítica, e no outro, que é o mecanismo radicalar, a cisão é homolítica. Vamos ver como procede esse mecanismo. Esse mecanismo radicalar, ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase de iniciação, chama de etapa de iniciação. A segunda fase são as etapas de propagação. E a terceira fase são as etapas de término da reação. Então, vamos ver a etapa de iniciação. Nessa etapa de iniciação, o objetivo dessa etapa é exatamente formar o teu reagente, que vai ser um radical livre.
Então, como é que acontece isso? Nesse caso aqui, eu estou usando um peróxido orgânico, tá? Então, isso aqui é um peróxido. Então, esse peróxido vai sofrer uma cisão homolítica na ligação aqui oxigênio-oxigênio. Essa ligação aqui, ela é uma ligação passível de sofrer uma cisão homolítica, porque você tem a união de dois átomos eletronegativos, né? Então, aqui eu tenho uma facilidade para rompimento. Então, esse rompimento aqui é um rompimento via radicalar, ou seja, cada átomo vai sofrer a cisão e vai embora com seu elétron. Tá? Então, aqui nós temos a formação de dois radicais livres, né? Esse radical livre ele é chamado de alcóxido. Tá? O alcóxido, que ele vem de um substituinte alquila, né, conectado num oxigênio. Então, ele é um radical livre alcóxido, também chamado de alcoxil. Tá? Esse processo, como é um processo de cisão, né, ele é um processo endotérmico. Olha. Todo processo de cisão na química orgânica é endotérmico. Então, aqui a gente tem a seta, né, mostrando para você que a seta agora é diferente. Ela só tem um pedacinho da flecha, né, a metade da flecha. Ela não é cheia mais, é só a metade, indicando que está se deslocando apenas um elétron. E aí você forma um radical livre, que aí o elétron vem aí desemparelhado. Na segunda etapa, né, ainda na iniciação, você vai agora fazer a interação do radical livre alcóxido com o teu reagente, que é o ácido bromídrico. Então, aqui você tem, de novo, o deslocamento de um elétron, aqui o quebra, né, faz a cisão, o bromo vai embora com um elétron, e esse elétron do hidrogênio compartilha com esse do oxigênio e forma um álcool. Então, aqui, veja bem, eu formei o meu reagente. Esse reagente, ele é eletrofílico. Tá? Então, você tem o bromo aqui com um elétron. É um reagente eletrofílico. Tá? Então, nós vamos agora para a etapa de propagação. Então, ali a cisão homolítica e a formação do reagente eletrofílico. Na etapa de propagação, você vai ter a interação do teu substrato, tá? Que aqui é o propeno, ó, 1, 2, 3, propeno, com o teu reagente eletrofílico, que é o radical livre gerado no bromo. Bom, como vai acontecer isso? Eu vou fazer uma cisão homolítica aqui na ligação π, tá? E eu vou fazer a conexão aqui do eletrófilo no carbono mais hidrogenado. Nesse caso aqui, esse carbono primário, né? Então, aqui está faltando um doisinho, tá? Que é um CH2, ok? Bem aqui assim, não esqueça disso. Se a gente não botar esse 2 aqui, a gente vai estar contrariando o Kekulé. Ok, então aqui nós temos um doisinho bem aqui, tá? Não esqueça disso. Bom, então o eletrófilo bromo, né? Aqui vai se conectar no carbono mais hidrogenado, que é um carbono sp2 primário. E vai gerar um radical livre no carbono sp2 secundário. Então, você tem aqui, ó, a conexão do bromo, tá, no carbono primário e a formação do radical livre no carbono sp2 secundário. Aqui você tem um orbital p vazio. Tá? Então, são os dois momentos importantes da reação. O primeiro momento, a captura do eletrófilo, e no segundo momento você tem a formação do intermediário radical livre.
Para finalizar agora, ainda na etapa, né, de propagação, você obtém um produto. Para eu ter o produto, eu preciso apenas de conectar um hidrogênio aqui, ó. Então, esse intermediário, tá, que é um radical livre no carbono secundário, numa estrutura bromada, que eu tenho bromo aqui, você pega e faz o deslocamento desse elétron aqui, né? Porque eu vou fazer uma cisão homolítica, então o bromo vai embora com um elétron e o hidrogênio vai embora com outro elétron, porque a cisão aqui é homolítica. Então, esse elétron desemparelhado vai ser compartilhado com esse outro elétron desemparelhado e você vai formar a ligação carbono-hidrogênio, tá? Tá aqui, ó, carbono, hidrogênio, ela foi formada. Com isso, você tem a adição total do reagente ácido bromídrico através de um mecanismo via radical livre, tá? Na presença de um peróxido orgânico. Aqui já é teu produto desejado. Tá? Então, você vê que ele é um produto anti-Markovnikov, porque o bromo está conectado no carbono mais hidrogenado. Tá? Então, esse é o primeiro momento do mecanismo, né? E o segundo momento você já tem o produto desejado. Tá? Mais o radical livre bromo liberado por meio reacional. E a última etapa, a última fase, é uma fase onde você tem a conexão de todo e qualquer radical livre que for formado nesse mecanismo, ele é conectado. Então, aqui eu dei um exemplo de um produto secundário. Eu conectei os dois intermediários, ó, e gerei esse produto secundário. Essa etapa de finalização, que você pode fazer a junção de todo e qualquer radical livre que exista no sistema reacional, ela é uma etapa que gera uma série de produtos secundários. E isso ocasiona que essa reação, esse tipo de mecanismo, não seja muito usado na síntese orgânica, por causa da quantidade de produtos secundários formados. Então, você tem muito trabalho em separar o produto que tu quer dos produtos secundários. Junção dos dois radicais livres, geração de um produto secundário, que é 1,4 de bromo, 2,3 de metilbutano. Tá? Bom, agora vamos dar uma estudadinha na regra de Markovnikov. Bom, como é que eu explico quimicamente essa regra de Markovnikov? Eu explico quimicamente essa regra de Markovnikov através do efeito de ressonância. Porque quando Markovnikov diz para ti que o eletrófilo entra no carbono mais hidrogenado, é porque o carbono, na ressonância, o carbono mais hidrogenado é o carbono que fica com a carga negativa da ressonância, né? Então, esse carbono é que vai capturar eletrófilo, vai capturar cargas positivas. E o carbono catiônico vai ser sempre de menor grau de hidrogenação, né? Esse carbono de menor grau de hidrogenação, catiônico, ele vai ter afinidade por quem? Por nucleófilo. Tá? Então, a regra de Markovnikov ela é explicada pelo efeito de ressonância, porque o híbrido de ressonância aqui mais estável é o que vai ser utilizado em qualquer reação. Ou seja, esse híbrido de ressonância é que dita a regra de Markovnikov. Eletrófilo entrando no carbono mais hidrogenado. Nucleófilo entrando no carbono menos hidrogenado. Tá? Então, a regra de Markovnikov ela é explicada através do efeito de ressonância. Por que que esse aqui é o mais estável? Porque o carbono catiônico ele ganha estabilidade através do efeito de hiperconjugação. E esse efeito de hiperconjugação,
ele é explicado que quanto mais ligantes alquilas você tem no carbono catiônico, maior a dispersão da carga positiva. Porque essa carga positiva aqui, ela pode ser dispersada através dessa metila, dessa, e com isso você tem uma região grande para a estabilização dessa carga positiva. Então, quanto menor o grau de hidrogenação do carbono catiônico, mais estável ele será. Então, aí nós tivemos o caminho A da ressonância, deslocando o par de elétrons para o carbono secundário, né, o carbono sp2 secundário, e o caminho B que desloca a par de elétrons para o carbono sp2 terciário. Aí você gera um híbrido de ressonância com menor estabilidade, né, e um híbrido de ressonância de maior estabilidade. Esse de maior estabilidade é exatamente aquele que explica a regra de Markovnikov. E aqui nós estamos fazendo uma adição, né, só para entender a regra de Markovnikov. Então, só de entender a regra de Markovnikov, que acabou de ser explicada, você já sabe que aqui vai entrar o hidrogênio, né, eletrófilo, e aqui vai entrar o cloro na função de nucleófilo, né? Então, aqui você tem o elétrons π capturando o eletrófilo, liberando para o meio reacional o nucleófilo, tá? Através de um processo endotérmico lento, né? Etapa determinante do mecanismo de reação. Uma vez formado o intermediário, né, que é o carbocátio aqui terciário, você tem a conexão do nucleófilo no carbocátio terciário. Através de um processo rápido, exotérmico, você gera o produto 2-cloro, 2-metil-butano. Então, aqui a adição integral do reagente. O eletrófilo no carbono mais hidrogenado e o nucleófilo no carbono menos hidrogenado. Regra de Markovnikov. Velocidade da equação da lei de velocidade, ela é de segunda ordem, porque na etapa lenta do mecanismo, você tem o envolvimento do substrato e o envolvimento do reagente. Então, aqui o bonequinho alegre, porque mais uma etapa de mecanismo foi vencida. Bom, agora nós vamos ver a estabilidade, o efeito de hiperconjugação. Então, vamos ver, ó, presta atenção aqui numa coisa. Primeiro, vamos entender aqui o desenho, né? Esse desenho está te mostrando o seguinte, que aqui você tem um carbono secundário catiônico. Por que ele é secundário? Porque está ligado a 1 e a 2 carbonos. Aqui na parte terminal eu tenho um CH3, ó, carbono orbital sp3, compartilhamento de elétrons aqui entre o carbono e o hidrogênio, tá? Então aqui, ó, CH, CH e CH. Então forma um CH3. Do outro lado a mesma coisa, né? Então como vai ser esse efeito de hiperconjugação? Como é que eu dissipo essa carga positiva em toda essa região aqui? Da seguinte forma, este par de elétrons, momentaneamente, ele ocupa esse orbital vazio, P. E aqui eu vou gerar a carga positiva ficar sendo gerada nesse espaço. A mesma coisa, esse par de elétrons pode vir para cá e a carga positiva fica sendo gerada nesse espaço onde foi doado o par de elétrons. A mesma coisa com esse. Então, aqui você tem 3 possibilidades do lado direito, 3 possibilidades para o lado esquerdo. Então, essa carga positiva vai ser dissipada nessa região inteira. Então, por isso, eu estabilizo essa estrutura. Aqui, quando você coloca a carga positiva num carbono primário, olha só, ela vai estabilizar pouco a região de estabilização dela. Qual vai ser a região de estabilização? Só essa aqui, ó. Porque ela vai poder, esse par de elétrons vai poder vir para cá e esse para cá. Então, uma região de estabilização da carga positiva aqui, ela é bem menor do que essa aqui, ó.
Então, por isso, essa que dissipa em região maior é a mais estável. E essa aqui vai ter menor estabilidade. Tá? Então, carbocátio secundário mais estável. Porque eu dissipo a carga positiva na direita e na esquerda. Tá? E aí você tem a ligação carbono-hidrogênio. Aqui um carbocátion primário, dissipação da carga positiva só nessa região aí. Então ele tem menor estabilidade. Aqui é uma amostragem para você dos carbocátios no modelo molecular. Então você tem aqui ó, o terciário, o secundário, o primário e o metila. Esse aqui em particular, ele nunca, jamais é formado em reações de adição ou em reação de substituição nucleofílica unimolecular. Então, aqui nós temos a carga positiva no carbono terciário, carga positiva no carbono secundário, carbono primário e carbono metila. Né? E aqui os modelos moleculares, mostrando a disposição espacial dos hidrogênios na formação de cada molécula. Tá? Substratos que vão permitir rearranjo. Isso é só para te dar uma dica. Quando aparecer o substrato, tu já vai saber se vai ter rearranjo ou não. Então, olha só. Aqui é o teu sítio reacional, certo? Beleza. Então, aí tu vai olhar qual é o carbono vizinho ao teu carbono sp2. Aqui tu não tem vizinho, mas aqui tu tem. Tu tem um vizinho que é um carbono o quê? Terciário, ó, que ele está ligado a 1, 2 e 3. Como o vizinho desse carbono sp2 aqui é um carbono terciário, tu vai ter rearranjo. Tu vai ter rearranjo com migração de hidreto. Tá? Beleza? Então, como é que acontece esse rearranjo? Tu forma o carbocátio, né? No carbono de menor grau de hidrogenação, que no caso é esse aqui, que é o teu carbono sp2 secundário. E uma vez ele formado, tu migra hidreto. Por que tu migra hidreto? Porque aqui é uma carga positiva. Carga positiva gosta de elétrons. Então aqui esse hidrogênio, ele vem embora para cá com um par de elétrons. Forma uma ligação química e deixa esse carbono terciário deficiente de elétrons. Então ele vira um carbocátio terciário. Tá? Mais estável, porque tu vai ter uma dissipação da carga positiva numa região maior. Ok? Bonequinho sorrindo, porque os mistérios foram esclarecidos. Beleza, agora nós vamos aqui olhar esse outro substrato. Carbono primário, carbono secundário, e esse carbono aqui é um carbono quaternário, está ligado a 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter rearranjo, porque o carbono sp2 está ligado a um carbono quaternário. Só que dessa vez eu não vou migrar hidreto, eu vou migrar carbânio metila. Tá? Então, como é que acontece isso? Olha aqui embaixo. Uma vez gerado o carbocátio, né, certamente vai ser gerado aqui, porque esse carbono aqui é o de menor grau de hidrogenação. Gerou, quando gerou, eu quero agora transformar o secundário num terciário. O que é que eu faço? Migro carbânio metila. Então, esse CH3 vai migrar com um par de elétrons, ó, que está formando essa ligação. Migrou para cá. Aí tu vai fazer uma ligação o quê? Carbono CH3. Tá aqui ela, ó. E aí este carbono aqui agora vai ficar deficiente de elétrons. É um carbono terciário deficiente de elétrons. Então, você saiu de um carbocátio secundário para um carbocátio terciário mais estável. Ok? Então, repetindo. Carbono sp2, vizinho a carbono quaternário ou terciário, o substrato vai ter rearranjo. Tá? Então, aqui a gente está mostrando o carbocátio terciário formado mais estável.
E agora a gente vem com um rearranjo aqui muito lindo, cara. Por que que ele é lindo? Porque tu vai ter aumento de anel aqui, ó. Então, olha só como é que acontece. Isso aqui é para finalizar a aula. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Tu tem um substrato onde tu tem um anel de 5 conectado a um carbono sp2 aqui, né? Maior grau de hidrogenação, menor grau de hidrogenação. A pergunta é, onde será o carbocátion? Onde será o carbocátion? No carbono de menor grau de hidrogenação. Então, bem aqui eu vou gerar o carbocátion. O par de elétrons vai atrás do eletrófilo, seu grande amor, faz a conexão nesse eletrófilo e aí você gera o carbocátion aqui. Beleza. Aí tu vai olhar agora o vizinho desse carbocátion, né? Ele tem dois vizinhos. Vizinho da direita, um CH2, tá? É um carbono primário. Vizinho da esquerda, esse carbono aqui de junção de anel. Esse carbono de junção de anel, ele é, olha, 1, 2, 3, ele é terciário. O que é que nós aprendemos ainda há pouco? Que quando o carbocátion é vizinho de um terciário, ocorre o quê? Migração de hidreto. Então, lá vai o hidreto. O hidrogênio é deslocado com o seu par de elétrons. Deslocado e faz a conexão aqui, ó, setinha amarela mostrando. Ele faz a conexão bem aqui e gera uma carga positiva aqui. Por que que é gerada essa carga positiva aqui? Porque ele vai embora com um par de elétrons. Né? Par de elétrons esse que deixa esse carbono aqui deficiente de elétrons. Beleza, tá aqui ele, ó. Então, você já gerou o primeiro, o segundo carbocátion, né? O primeiro foi esse, rearranjou, formou esse, e agora nós vamos para o aumento de anel. Vê bem, como é que eu vou fazer esse aumento de anel? Eu tenho uma carga positiva aqui, né? Eu vou poder migrar esse par de elétrons que fecha o anel aqui, eu posso migrar ele para cá, ó. Zoom. Zoom. Quando eu faço essa migração, esse carbono vai ficar positivo. Vamos olhar? Beleza? Conexão do eletrófilo, formação do carbocátion secundário, rearranjo com migração de hidreto e carbocátion terciário formado. Agora nós vamos para aumento de anel. Olha aqui a setinha te mostrando. Então, esse par de elétrons vai ser migrado para cá, ó. Olha aqui, gente, eu migrei, ó. Lembra que era bem aqui a carga positiva? Migrei, ó. Beleza. Quando eu migro, o que acontece com esse carbono bem aqui? Olha o par de elétrons, o elétron dele está indo embora, tá? Como o elétron dele está indo embora, ele vai ficar aqui deficiente de elétrons, ó. Tá aqui. Cadê o elétron dele? Cadê o elétron dele? Está aqui, ó. Foi embora. Esse elétron aqui é desse carbono, tá aqui, ó. Esse elétron é desse carbono. Esse elétron é deste carbono. Quando ele migra, esse carbono perde o seu elétron, fica apenas com 3, e aí ele se torna deficiente de elétrons. E aí você forma um anel de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tu tens um anel de 6, certo? E nesse anel de 6, tu tem um ligante, que é CH2 eletrófilo, tá? E vizinho a esse carbono que tem um ligante CH2 eletrófilo, tu tens a carga positiva. Então, eu coloquei aqui, ó, anel de 6, ligante CH2 eletrófilo e a carga positiva vizinha. Só que tem um detalhe, meu amigo. Este carbono aqui é um carbono terciário. Olha, vamos ver por que ele é terciário. Está ligado a 1, 2 e 3. Terciário, então vou migrar o quê? Hidreto, e vou ter um rearranjo. Então, migro hidreto e vou ter um novo rearranjo. E aí eu venho para esse novo intermediário de reação. Então, tu viste só quantos carbocátion eu formei? Né?
Formei um monte de carbocátio. Cada carbocátio desse formado vai levar a um produto. Tá? Migrou par de elétrons, aumentou o anel, migrou novamente hidreto e formou o último carbocátio aí, que é um carbocátio terciário. E aí você tem os vários produtos desejados, né? Aqui tem uma coisa interessante, meu amigo, aqui. Já te mostrar o que é. Olha só, vamos analisar isso aqui. Que carbono é esse aqui? Qual é o grau de hidrogenação desse carbono aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, tem um hidrogênio, né? Esse outro aqui tem 1, 2, 3, também tem um hidrogênio. Mesmo grau de hidrogenação. Tá? Esse carbono aqui está ligado a este aqui, então ele é um carbono secundário, certo? Porque ele está ligado a este aqui, tá? Ligou aqui, ó. E também está ligado a esse aqui, certo? Então eu posso dizer sem medo de ser feliz que este carbono aqui é um carbono secundário. Vamos ver esse daqui, amigo? Olha só, esse carbono aqui, ele está ligado a 1 e está ligado a 2. Ele também é secundário. Ok, todos os dois são secundários. Os dois carbonos sp2 aqui são secundários, mas tem uma diferença entre eles. Você sabe qual é? A diferença que existe neles é o ambiente químico. Porque esse carbono aqui, ele está ligado a uma metila. O vizinho dele é uma metila, esse carbono secundário. Esse outro carbono secundário aqui, o vizinho dele é um ciclopentil. Então, essa é a diferença que faz a diferença. Então, na verdade, eu vou gerar dois carbocátios secundários diferentes, porque eles vão me dar origem a produtos diferentes. Por que eles são diferentes? Porque esse é carbono sp2 secundário, vamos chamar aqui da direita, ele está ligado na metila. E o carbono secundário sp2 da esquerda está ligado ao ciclopentil. Então, vamos lá. Uma vez dito isso, eu vou gerar, então, dois carbocátios. Um secundário aqui, vicinal à metila, e um secundário vicinal ao ciclopentil. Está aqui, meus amados, os dois formados, tá? Vicinal ao ciclopentil, vicinal à metila. Beleza? Agora a gente vai descobrir qual vai dar rearranjo. Tu acha que esse aqui vai dar rearranjo? Não, né? Por que não? Porque olha, aqui ele está ligado a um carbono primário, né? E aqui é um carbono secundário. Só dá rearranjo quando o vizinho é terciário ou quaternário. Bora olhar o outro carbono secundário? Vamos olhar esse. Esse outro carbono secundário, que é vicinal ao ciclopentil, ele tem como vizinho um carbono terciário. Olha ele aqui, ó. Setinha apontando, ele é terciário. Por que ele é terciário? Porque ele está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos. Então, aqui eu vou ter rearranjo. E aqui eu não vou ter rearranjo. Não vou ter rearranjo. Então, vamos cuidar do rearranjo. Adição de ácido clorídrico, formação de dois carbocátios, secundário vicinal ao ciclopentil, secundário vicinal à metila. Beleza, vamos ao rearranjo. Olha só, o primeiro rearranjo que eu comecei fazendo foi o aumento de anel, né? Eu tenho dois aqui, eu tenho a migração de hidreto e tenho o aumento de anel. Aumento de anel, par de elétron desloca e vem assim, ó. Formou a ligação, ó. Formou a ligação. Então, este carbono aqui agora vai ficar catiônico. Tá aqui ele, ó. Tá? Bom, esse daqui a gente já viu que não sofre rearranjo, né? Vamos continuar aqui. Esse aqui é um anel de 6, né?
Com ligante, vicinal, ligante, eu tenho carbono catiônico, que é vicinal, novamente é um terciário. Então, eu tenho migração de hidreto, gerando aqui um carbocátion terciário. Então, vamos lá. Aí, rearranjo, né? Porque ele é um carbocátion vicinal a um carbono terciário, e nós fizemos aí a migração do par de elétrons, fazendo o aumento do anel. Esse aí não sofre rearranjo, porque ele não tem como vizinho o carbono terciário. Uma vez feito o rearranjo, você tem aqui o anel de C, né, com um carbocátion secundário. Aqui você tem vicinal a ele um terciário, então nós temos o rearranjo. Então, esses são os produtos formados, meus amores. Olha quanto produto lindo formou. Formou esse, né? Que é quando o carbocátion é formado no carbono secundário vicinal a metila. Formou esse, carbono secundário vicinal ao ciclopentil. Formou esse, quando você tem aquela migração de hidreto, né? Para cá. Então, você forma esse. Formou esse aqui, ó. Tá? E formou esse aqui. Então, você tem 5 produtos, tá? Tudo em decorrência do rearranjo molecular. E não esqueça, esse mecanismo foi um mecanismo polar. Primeiro produto, segundo produto, terceiro produto, quarto e quinto produto. E aqui eu deixo o meu recado de: se você gostou da aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá? A sugestão de leitura é o livro do Solomon, está muito bom essa parte. E o meu livro também, que está à disposição de vocês no blog. Tá? É isso aí. Beijo no coração de todo mundo.